Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero que neste momento a bondade de Deus alcance os nossos corações e que traga um momento de reflexão através dessas palavras que eu vou mencionar, que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de ler em Lucas 10, no versículo 38 até o versículo 42. Eu vou ler para vocês. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Neste texto simples e bastante conhecido da maioria das pessoas, eu gostaria de chamar a atenção para algumas palavras. Primeiro, distraída, ansiosa e afadigada. Nesse momento, Marta, ela estava relatando a situação, que ela estava com muitos afazeres, mas na verdade ela não estava pedindo ajuda para poder servir ou para poder fazer as rotinas que ela precisava, porque na verdade isto Marta, ela dominava muito bem. Ela poderia servir quantas pessoas fossem, porque era do conhecimento dela, era da pessoa dela, porque ela se posicionou dessa maneira. Só que nesse momento, Marta, vendo Jesus, estando ali falando com Maria, ela estava mais fazendo um pedido de socorro, pedindo a Jesus socorro. Por quê? Marta, ela estava tão envolvida com as coisas dessa terra, tão envolvida com as coisas que ela precisava fazer, talvez com o jeito de colocar a posição das coisas na mesa, ou talvez o jeito que ela iria servir, ou como poderia recepcionar alguém tão especial, mas neste momento ela não estava preocupada com os afazeres, porque isso ela dominava bem. Ela só não sabia como que ela poderia ser mais livre, estar mais disponível, porque ela olhava para Maria e ela ficava angustiada de saber que Maria era tão disponível e tão lançada ali aos pés de Jesus, e ela não conseguia fazer da mesma forma, porque ela estava preocupada, afadigada e distraída com todas essas coisas, distraída com as coisas deste mundo. E dessa maneira Deus colocou ao meu coração que, trazendo para os dias de hoje, se Marta estivesse naquele momento esperando a vinda do nosso Senhor, talvez Marta poderia perder essa oportunidade. E quantas de nós, ou quantos de nós, hoje em dia, somos igual a Marta, que estamos presos às coisas desse mundo, presos com muitos afazeres, com muitos prazos, muitas obrigações, e estamos esquecendo, enquanto o Senhor Jesus ele disse: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que nós nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo? Talvez a preocupação é: eu preciso pagar minhas contas, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso assumir os compromissos. Mas Deus ele diz na sua palavra também lá em Mateus 6, não estejeis preocupados com o que havei de comer ou com o que havei de vestir. Tendo eu vestido até os passarinhos, que eles não trabalham e nem fiam, e nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Deus ele tem cuidado de nós.
Só que no momento de nós nos virarmos para a presença dele, no momento de nós nos virarmos e abraçarmos esse amor, nós estamos cada dia mais afadigados, cada dia mais distraídos, porque estamos envolvidos com as coisas desse mundo. E Deus colocou o meu coração: se nós não nos libertarmos, se nós não abrirmos mãos das bagagens que temos carregado, não olhar aquilo que está excessivo na nossa vida, nós vamos ficar embaraçados com as coisas desse mundo. E quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, todos vão estar ali naquele preparo, assim como as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, também houve aquelas 5 prudentes que estavam preparadas, estavam aguardando ansiosamente o noivo, mas também havia aquelas 5 que estavam despreparadas, que não traziam um azeite de reserva, não traziam... A presença de Deus pode ser refletida desta maneira, nessa passagem, entendeu? Porque elas também poderiam estar preocupadas com as coisas desse mundo e não se voltaram para a presença. E hoje em dia, mais do que ter, é ser. Mais do que ter e de conquistar, é conquistar sim, mas conquistar a presença do Senhor para as nossas vidas. Porque essa vai nos fazer caminhar para o reino dele, para o reino dos céus, o lugar que ele disse que já estava preparado para nós, e nós temos aberto mão deste lugar que está preparado para nós, porque nós estamos envolvidos demais nas coisas deste mundo. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a palavra de Deus em Apocalipse 14, 2 diz assim: ouvi do céu como um barulho de um temporal e um estrondo de grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Nesse momento, quando o som das harpas, o som das trombetas tocarem, aqueles que estiverem afadigados, distraídos e ansiosos com as coisas desse mundo, pode ser que tudo passe e nesse momento não tenha dado vazão ao Espírito de buscar primeiramente o reino dos céus, e nesse momento será deixado para trás. E estando tão preocupado com as coisas desse mundo, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar e justamente para nos livrar de todos esses pesos. Lá na palavra do Senhor diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor te convida hoje a tomar posse do fardo dele, que é leve, e abrir mão do seu fardo, que está tão pesado assim como Marta, que desejava ter a vida mais leve de Maria. E quando eu digo abrir mão do jugo que está pesado, talvez nem seja com as coisas que estão pesadas, com os afazeres dessa terra, mas muitas vezes nós estamos pesados de mágoa, pesados de coisas que disseram a nosso respeito, pesados de como as pessoas nos olham, pesados de tantas coisas desse mundo. Só que nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu no nosso lugar. Quando você estiver triste, angustiado, magoado com o que falaram de você, lembre-se que existe um Deus que te ama e ama a mim também, e ama de uma maneira, um amor incondicional. O amor de Deus, ele é comparado como o amor de uma mãe, e ele diz: ainda que uma mãe abra mão do seu filho, eu todavia não abrirei mão de você. Então, que hoje esse amor de Deus
possa envolver as nossas vidas, que esse amor de Deus possa nos libertar dos jugos tão pesados que nós estamos carregando e que a partir de hoje todos nós possamos ser livres dos jugos, possamos ser livres de todas as coisas que estão pesadas na nossa vida. E hoje eu te convido a fazer uma reflexão sobre o que está tão pesado na sua vida, o que tem deixado você tão pesado que você não possa viver a leveza do Espírito Santo, viver a leveza da presença de Deus. Eu te convido para fazer essa reflexão. Amém? Foi até aqui o que Deus ministrou no meu coração e eu peço a Deus que essa palavra possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.